Olá, caminhante! Tudo bem com você? Sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, e eu estou aqui para trazer uma previsão para os 12 signos para 2025. No final do ano passado, eu fiz a previsão para esse ano, tirei 12 cartinhas, uma para cada signo, e eu recomendo, eu sugiro que você, se claro você ainda não ouviu, ou se você ouviu muito tempo atrás, lá quando eu publiquei, que você vá até esse vídeo, até mesmo antes de assistir esse, talvez, ou depois, se você quiser, que você ouça novamente a previsão para o seu signo solar e o signo ascendente, se você souber. Por quê? Porque a gente tem essa tendência a querer saber o futuro, a olhar para frente, a buscar essas informações muito com essa perspectiva. E tá tudo bem. Só que eu acho muito interessante também, até para a gente perceber a efetividade, né, da astrologia e, enfim, de outros tipos de ferramentas, como o tarô, para a gente ter essa noção do que fez sentido ou não, do que ressoou, do que bateu, do que, enfim, acertou ali e encaixou com o que a gente viveu nesse ano de 2024. Então eu sugiro que você vá lá, que você ouça, que você revise, que você faça esse momento de retrospectiva, né, do seu ano, e em seguida você venha com toda a sua atenção para olhar para 2025, já com essa percepção que muito do que eu trouxer, com certeza vai servir e pode, né, servir, pode ajudar você a ter um ano mais consciente do que está ali como uma energia predominante. Claro que cada um vai ter a sua particularidade, cada um vai viver a sua vida de uma maneira diferente, dependendo do contexto, mas a gente não pode negar o poder dos arquétipos. Então, estamos todos sob o mesmo arquétipo, que é o signo que a gente nasceu, e a gente chama de signo solar, porque é onde o Sol estava quando a gente nasceu. Esse é o signo que todo mundo conhece pela data de nascimento, mas o signo ascendente também tem muita força, por isso eu sugiro que você ouça para esses dois. O signo lunar eu não acho que caiba muito, tá? Porque ele é mais subjetivo, enfim, eu acho que esses dois eles podem ajudar mais. Mas se você quiser, se você sentir de ouvir também para sua lua, o seu signo lunar, talvez você faça aí uma junção bem interessante das energias para o seu ano em 2025. E também antes de começar, é interessante e eu queria convidar você, se você puder, se você tiver tempo, para ouvir todos os signos. Por quê? Porque às vezes, no meio de uma previsão para um signo, me vem uma reflexão que vale para todo mundo, mas eu não consigo depois voltar e avisar que é para todo mundo. Então sempre acaba acontecendo isso, e claro, quem está ouvindo daquele signo acaba se beneficiando, mas muitas vezes me surgem questões, percepções que valem para todo mundo. Então esse é um ponto. E segundo, porque seria interessante a gente olhar as cartas, as energias para as pessoas do nosso entorno, a nossa família, os nossos amigos. Então a gente acaba conhecendo mais ou menos alguma pessoa que tem aquele signo, ou que tem aquele ascendente, e assim a gente consegue também entender o processo de quem está convivendo com a gente, quem vai fazer essa travessia de 2025 ao nosso lado. Então, por essas duas razões, eu convido você, se você puder, se você sentir, de ouvir toda a previsão para todos os signos comigo, claro, prestando mais atenção quando eu falar do seu signo específico. Então, vamos começar sempre com ele, o primeiro signo do zodíaco, que é Áries. E se você é ariano de Sol e Ascendente, você saiu com a carta Intensidade em 2025. E essa é uma carta que define Áries muito bem,
porque Áries e intensidade poderiam até mesmo ser considerados sinônimos, né? Um signo de fogo, aqui a gente tem justamente a energia de uma carta do naipe de fogo, que é o naipe de paus. Essa carta no tarô tradicional corresponde ao cavaleiro de paus, que é o ariano nato, aquele que está sempre em movimento, aquele que está sempre correndo atrás de algo, que precisa estar se movimentando para não sucumbir à ansiedade, à irritação, que é uma temática bastante forte e presente também para os arianos. E ano que vem, com essa carta, com essa energia, vocês precisam estar mais atentos com esse excesso de energia que pode prevalecer. O que acontece? Se vocês se organizarem, se vocês projetarem toda a sua energia naquilo que faz sentido para você, pode ter certeza que o seu ano vai ser muito movimentado e positivamente cheio de realizações, porque a sua dinâmica vai estar muito presente. Essa energia dinâmica, essa rapidez em fazer as coisas. Só que é importante que você também perceba quando está em excesso. Então, excesso de intensidade pode gerar, sim, mais ansiedade, mais irritação e possíveis conflitos aí, porque nem todo mundo está no seu ritmo. Então, é muito importante no ano que vem, Áries e arianos, né, aqui, que você perceba essa dinâmica e que você traga para o equilíbrio, ou seja, quando você perceber que tem energia demais, aprenda a dar um bom fim a ela. Então, atividade física sempre essencial para os arianos, mas ano que vem mais do que nunca. Também se direcionar, colocar toda a sua energia para um projeto que envolva iniciativa, que envolva empreender, ou seja, fazer algo por você, colocar a sua energia ali em uma coisa que faz sentido para o seu coração e cuidar com esse excesso que pode surgir. E aqui eu diria para você tentar, né, dar vazão pelos exercícios físicos que eu já comentei, mas dar uma diminuída no ritmo nas redes sociais, porque eu percebo que ela deixa a nossa mente no nível de frequência mais agitado e você especificamente pode ser um pouco mais afetado. Então, se você puder canalizar sua energia positivamente, você consegue fugir um pouco desse lado mais desafiador que pode ser a ansiedade e uma irritação excessiva, ou talvez venham coisas à tona para você aprender a lidar com a sua raiva, para você aprender a tomar nas mãos a liderança da sua jornada, ou seja, a rédea da sua vida, sabe? Você tem que estar conduzindo esse cavalo e você tem que definir para onde ele está indo e não deixar que a vida, né, as pessoas, enfim, o externo te conduza, porque a sensação lá no final vai ser de extrema frustração. Então é isso, Áries. Ano que vem vai ter Saturno e Netuno entrando no seu signo, então tem dois trânsitos muito importantes aí, que reforçam essa energia, que vão trazer ênfase, né, para o signo de Áries. Inclusive, se você quiser saber mais desse lado astrológico, porque aqui eu não vou focar nisso, eu vou fazer um workshop no dia 14 de dezembro para falar das energias de 2025, vai ter previsão para os signos, mas aí é baseado na astrologia. Se você estiver assistindo isso depois do dia 14, vai ter disponível a gravação, se você quiser, é só entrar em contato comigo, disponibilizo para você, por um valor bem simbólico, bem acessível ali, só para você poder ter essas informações. Então fica aqui o convite para você se aprofundar nessas questões, até para entender o que esses dois trânsitos e também os eclipses que vão estar ativando o seu signo, principalmente no primeiro semestre do ano que vem, o que isso pode trazer para você, junto com essa energia aqui do Cavaleiro de Paus e a carta Intensidade. Eu desejo para você um excelente ano, que ele seja cheio de realizações, como um bom ariano merece,
e consegue fazer como ninguém. Taurinos, vamos falar com vocês agora. E em 2025, vocês tiraram a carta Viagem, que é o 8 de paus para o tarô tradicional. Então, mais um naipe aqui do elemento fogo. E para os taurinos, isso é um pouco mais desafiador, porque taurinos adoram segurança, adoram rotina, adoram essa coisa de ficar em casa ou de poucos deslocamentos, só para lugares que eles conhecem ou que eles gostam. E a carta viagem, ela é muito clara na mensagem, porque ela fala que você em 2025 pode fazer sim uma viagem, fisicamente falando aqui, e pode ser uma viagem longa, porque aqui a gente está falando de uma carta que traz essa dinâmica assim de uma viagem para outros lugares, talvez até para lugares literalmente como o da carta, né, cheios de montanha. Às vezes o tarô, ele é muito literal. A carta ela mostra uma imagem e a gente vive aquilo literalmente. Então, em 2025, se existem planos de viagem, eles vão dar certo, eles vão acontecer. Pode ser um ano em que você viaje bastante, seja uma viagem mais longa ou pequenas viagens e deslocamentos ali no dia a dia, mas em geral essa é uma carta que traz uma energia de movimento. O 8 de paus ele fala de movimento, então é um ano para você não parar, para você não se acomodar, que vai um pouco contra essa energia taurina que quer sempre ficar ali no que é confortável. É um ano que pede para você sair da zona de conforto. É um ano que pede para você se movimentar em direção a algo que você queira realizar. Então aqui a gente pode falar no sentido mais simbólico de metas e tudo, ou pode ser uma questão mais literal. Então pode ser sim um ano de movimento. Eu acho que a palavra-chave do seu ano é movimento. Não fique parado. Não se acomode. Se você perceber que está na zona de conforto, saia dela, porque a vida pode inclusive trazer situações para tirar você daí, porque é uma tendência que você tem mais acomodado, e a vida ela pode trazer várias situações para você se mover, para você agir, para você sair do lugar, e aqui de uma maneira simbólica ou de uma maneira até mesmo física. Inclusive aqui todo e qualquer tipo de mudança, mudança de casa, mudança de cidade, mudança de país, qualquer tipo de mudança, mudar de estado, estou aqui e vou para lá, simbolicamente ou fisicamente, vai estar muito favorecido. O mês de agosto, ele pode ser um mês mais agitado para você, mais movimentado. Para Áries, eu não falei o mês porque o cavaleiro de paus ele não tem número, então aqui eu me baseio muito pela numerologia da carta, então aqui é um 8, mês 8, né? Então agosto pode ser um mês bem movimentado ou de acontecimentos ali importantes para os taurinos. Eu espero que essa mensagem tenha ajudado você a se preparar, que você realmente vá em direção a esse movimento que a vida está pedindo para você e que você tenha um ano maravilhoso e cheio de bons movimentos na sua vida. Geminianos, vocês saíram com a cartinha Orientação para 2025. E essa é uma carta que para o tarô tradicional está relacionada ao 3 de ouros. Mas nessa roupagem aqui do tarô do Osho, que inclusive é o que eu estou usando para fazer essas previsões, e ele tem essa carinha aqui, ó. Tem a caixinha dele também que é mais colorida, mas só para mostrar o nome do oráculo que eu estou usando. Ele é o meu preferido, confesso, né? Porque até uso ele bastante aqui com vocês, porque eu acho ele muito completo, as mensagens muito profundas, as palavras das cartas autoexplicativas. Se você tiver interesse assim, em adquirir um tarô, em ter esse contato, né, com essa ferramenta, esse é o que eu sempre recomendo para você começar. Inclusive ele está disponível na minha lojinha, Biblioteca do Despertar,
Então eu vou deixar o link aqui se você quiser adquirir o seu. Mas voltando, né, então aos geminianos, essa carta, ela é muito clara e ela é muito bonita, né? Se a gente observar, tem um anjo bem grande ainda, né? No primeiro plano da carta, mas lá no fundo você percebe uma pessoa recebendo, né, essa orientação. Então aqui a vida, ela tá falando para você, geminiano, para você pedir ajuda, para você pedir essa intuição dos anjos soprando no seu ouvido, para que você se conecte com algo maior que vai te guiar em 2025, para que você não perca a esperança, para que você não desanime, para que você saiba que você é guiado e amparado o tempo todo por uma força invisível. Todos nós somos, mas em 2025 talvez você precise um pouquinho mais se lembrar dessa conexão, ou talvez você vá precisar dela em algumas situações em que você precisa se conectar a algo maior para conseguir se sentir bem, para conseguir se reconectar com quem você é de verdade. Então peça ajuda, tanto da espiritualidade, daquilo que você acredita espiritualmente falando, ou seja, Deus, Jesus, um santo ou uma figura religiosa, e também peça ajuda às pessoas ao seu redor, porque muitas vezes os anjos que Deus nos envia, que o universo, que a vida nos manda, eles são humanos, eles têm essa roupagem humana. A energia divina, ela age através das pessoas. Então, todo mundo tem um exemplo aí de alguma situação em que surgiu uma pessoa que ajudou, que trouxe um amparo, uma palavra, estendeu a mão, e às vezes era uma pessoa desconhecida, né? Então, eu acredito muito que a energia divina, ela até materializa os anjos ali temporariamente, e depois essa pessoa some. Existem muitos exemplos assim, mas às vezes ele também sopra nos ouvidos de quem está ao nosso redor, e às vezes até de pessoas que a gente não esperava tanto, a gente acaba recebendo ajuda, amparo, auxílio, e isso tem muito a ver com o que a gente pediu, com o que a gente, enfim, né, falou para o universo, me ajuda, me dá uma mão, e ele trouxe até você. No sentido mais prático, aqui a gente não pode negar que é uma carta do elemento terra, que é Ouros, fala assim de questões materiais, então fala de construção. E essa construção material, ela vem muito a partir de um conjunto, de uma união entre as pessoas. E seria muito interessante aqui você fazer parcerias, você buscar ajuda, você fazer as coisas em união com outras pessoas. Não é um ano para você tentar dar conta de tudo sozinho. Eu acho que essa é a mensagem principal para você em 2025. O mês que pode ser mais movimentado, mais agitado, que tem algum marco ali, enfim, ou que essa energia fique mais forte, vai ser o mês de março, que é o mês 3. Então aqui a gente está falando de uma carta número 3. O mês de março pode ser um mês que vale a pena você ficar mais atento aí. Já anota na sua agenda e observa tudo o que acontece, tá bom? É isso, geminianos, eu espero que você tenha um ano incrível e que você receba essa ajuda, esse amparo, que você nunca se sinta sozinho. Até porque geminianos são pessoas extremamente sociáveis, né? Elas não gostam muito de ficar sozinhas. Então, tenho certeza que ano que vem pessoas muito especiais vão aparecer na sua vida. Cancerianos, para 2025, vocês saíram com a carta integração. E aqui a gente tem a energia de um arcano maior para o tarô tradicional, e ele é a carta da temperança, a carta número 14. Então aqui, primeiro por a gente ter um arcano maior, e você foi o primeiro até agora que tirou uma carta de uma importância maior aqui, sem comparação, apenas como energia.
Pode ser sim um ano importante para vocês, pode ser um ano marcante, pode ser um ano em que algo maior acontece, um marco da sua vida, enfim, alguma coisa ali que você percebe que não é um ano qualquer. Então tem uma força muito grande e eu acho que o arcano maior, ele também determina muito uma coisa que parece que está marcada para ser, está marcada para acontecer. E se a gente olhar primeiro para essa representação do tarô do Osho, a carta da integração, ela pede justamente para a gente integrar coisas na nossa vida, então partes nossas que estão um pouco fragmentadas ou áreas da nossa vida. Aqui pede muito para a gente encontrar o equilíbrio. Se a gente perceber esse símbolo do yin yang, fala muito do equilíbrio. Tem uma cobra também mordendo o próprio rabo na parte de baixo da carta, e ela é o Ouroboros, né? Ela é esse símbolo daquilo que não tem início nem fim, porque os ciclos eles se repetem. Quando termina algo novo logo começa. Então não existe essa linearidade que a gente está acostumado a achar que tem, achar que a vida é assim, e a gente perceber mais e se conectar com os ciclos. Então pode ser que em 2025 um ciclo termine e outro comece para você, ou vice-versa, tá? Porque lembra que sempre estão interligados, os inícios e os fins. Então, se algo terminar, agradeça e se abra para algo novo chegar, por exemplo. Mas também, como cancerianos são muito sensíveis, muito emotivos de uma maneira geral, mesmo que não demonstrem, né, sempre, mas com a entrada de Júpiter no seu signo a partir de junho, pode ser sim um ano em que esse lado emocional ele se expande muito. Inclusive, eu não vou entrar aqui na parte astrológica, mas se você quiser saber mais desse lado, quiser saber as previsões para 2025, eu convido você a participar do workshop Cocriando 2025, que eu vou fazer no dia 14. Se você está assistindo antes, ainda dá tempo de participar ao vivo. Se você ouvir depois, é só falar comigo que eu posso disponibilizar a gravação para você. E esse Júpiter em Câncer me mostra muito que pode ser sim um ano de exacerbações emocionais, e que essa carta ela vem pedir para você um pouco mais de equilíbrio, essa coisa da integração, integrar as partes, ouvir outros pontos de vista também, não ficar muito preso na sua única visão das coisas, que te afeta, né, emocionalmente, que pode te afetar bastante emocionalmente. E a carta da temperança, ela pede justamente, né, temperança é esse tempero, eu vou temperar, eu vou deixar temperado, né? O que é o vidro temperado? É aquele vidro que ele tem uma certa resistência. Então, aqui é para as coisas não escaparem, não saírem do ponto, não passarem do ponto, sabe? Então, essa questão do equilíbrio é muito forte para 2025. Eu acho que a palavra-chave para vocês em 2025 é equilíbrio. E só para fechar, né, a carta da temperança, ela fala muito sobre tempo, ela fala muito sobre espera, ela fala muito sobre paciência. Pode ser um ano para vocês, cancerianos, que ao contrário de outros signos que estão numa energia muito mais agitada e trazendo, né, essa coisa mais rápida, para você a energia ela pode estar um pouco mais lenta e cadenciada, ou pedindo para que você desacelere, pedindo para que você vá com calma, pedindo para que você respeite o tempo das coisas e principalmente o seu próprio tempo interno. Respeite as suas emoções, respeite a sua maneira de lidar com as coisas, que é diferente das outras pessoas, né? Principalmente quem não é de um signo de água como você, que tem essa sensibilidade maior. Então, é um ano para você saber esperar, aprender a esperar. E essa espera, ela pode ser muito positiva e gerar resultados muito bons. Não é um ano para ter pressa, é um ano para viver cada dia como se fosse único e especial.
Todos nós deveríamos viver assim, né? Mas em 2025 você mais do que os outros signos está sendo convidado a isso. Em relação aos meses, como essa carta ela representa, né, o número 14, então o mês de janeiro, que é o mês 1, o mês de abril, que é o mês 4, e a soma deles, que é o maio, que é o mês 5, podem ser os meses mais importantes para você, que trazem mais movimentação. Lembrando também que a entrada de Júpiter em Câncer em junho vai também influenciar o restante do seu ano. Então tem várias dinâmicas acontecendo aqui e é muito importante que você tenha consciência disso para viver um 2025 muito positivo. Eu desejo de verdade que você tenha um ano incrível, com muita sabedoria para lidar com tudo o que acontecer, sempre honrando essa energia sensível e amorosa que existe dentro de você. Leoninos, vamos agora falar com vocês e para 2025 vocês tiraram a carta Confiança. Olha que carta mais linda, para mim ela é uma das mais bonitas desse oráculo que eu uso, que é o oráculo do Osho, né, o tarô Zen do Osho, e ela traz, né, essa gradação de azul com rosa, essa pessoa voando livremente pelo céu, e a mensagem dela é muito bonita, né, muito alinhada com o que a vida está pedindo para vocês, leoninos, em 2025, que é confiar. Confia na vida, se joga, se abre, né? Deixa você receber a vida de braços abertos para tudo que ela tem para te oferecer. A gente pode viver de duas maneiras, de uma maneira confiante, né? Estou aqui de braços abertos sabendo que eu vou receber coisas boas, ou eu posso viver de uma maneira desconfiada, que é fechado, me protegendo de tudo e de todos. De ambas as formas, você está certo, porque não existe nenhum julgamento, não existe um Deus julgador num trono dizendo como a gente deve viver e se comportar. Mas o resultado que você vai obter de cada uma delas, com cada postura diferente, é um resultado diferente. Então, diante da vida e diante das situações, que você escolha a melhor postura, que é aquela que te beneficia. É desafiador, sim, ter uma postura confiante, porque a gente vive numa sociedade, vive numa energia terrena também, que é muito baixa e que traz para o medo, que traz para a desconfiança, que traz para a preocupação. E o oposto disso, que é uma vibração mais elevada, é essa confiança e entrega incondicional à vida, que é viver de braços abertos para o que a vida tem a nos oferecer. Então, em 2025, eu quero que você confie que o melhor vai acontecer para você. Eu quero que você resgate dentro de você sentimentos bons, emoções elevadas, porque isso vai fazer com que o seu ano tenha um desfecho diferente do que o mesmo tipo de pessoa, enfim, né? Qualquer pessoa aqui, mas leoninos especificamente, vão ter aqueles que vão viver baseados na confiança e outros que vão viver na desconfiança. E pode ter certeza que lá no final do ano o resultado para cada um deles vai ser completamente diferente. Então, eu quero que você guarde essa mensagem e que você, diante de toda e qualquer situação que viva ano que vem, lembre-se de confiar mais, de viver ancorado na energia mais incrível que existe, que é a confiança. E eu acho que uma maneira mais bonita de falar sobre ela é fé. Aqui fala desse poder da fé. É que eu não gosto muito de usar a palavra fé porque ela tem uma conotação muito religiosa, né? Acaba indo muito para fé em algo, fé em Deus, né? Um ser religioso. Então eu acabo evitando um pouco, mas a confiança é a fé. Confiar é fiar com, fiar é tecer, fiar é você construir algo com uma força maior, com uma energia maior, além de nós mesmos. Então que em 2025 essa confiança possa brotar em você naturalmente e você criar
uma vida linda com ela, com essa energia, né, da confiança. Eu esqueci de comentar, mas para o tarô tradicional aqui a gente tem a energia do Cavaleiro de Copas, e é uma energia do elemento água. Então aqui a gente está falando muito do nosso lado emocional. E Cavaleiro, né, quando ele sai numa tiragem, fala assim de um ano mais movimentado, tá? Mas aqui nenhum mês especificamente, porque como é uma carta da corte, né, um cavaleiro, ele não tem nenhum número atrelado, então eu não consigo dizer exatamente aí, ou talvez não tenha exatamente um mês específico. Aqui é só para você confiar o ano inteiro, né? Não tem uma data, confie na vida que as coisas elas vão se resolver. Então é isso, leoninos, eu espero que vocês tenham um ano maravilhoso e cheio de confiança, e que essa confiança ela gere resultados muito expressivos para vocês. Virginianos, vamos falar com vocês agora. E para 2025, vocês saíram com a carta O Fardo. Essa não é uma das melhores cartas, confesso, tá? Ela tá relacionada aos 6 de espadas no tarô tradicional. E aqui, pro tarô tradicional, eu acho que ela tem uma mensagem até um pouco melhor do que pro tarô Zen do Osho. No tarô tradicional, ela fala de um movimento de você sair de águas turbulentas e ir em direção a mares mais calmos. Então é uma carta assim que em algum sentido fala do fim de um momento ali de sofrimento, de angústia, seja lá o que estiver acontecendo hoje ou que aconteça durante 2025, eu quero que você saiba que você não precisa carregar esse peso, que você não precisa, não é obrigado a trazer com você esse fardo. Aqui, essa carta, ela fala muito mais sobre deixar os pesos para trás, sobre você soltar o peso desses fardos que você carrega, ou seja, é um ano para resolver problemas, para você parar de se sobrecarregar tanto, parar de ter essa postura, que é uma postura bem virginiana, de querer carregar o mundo nas costas, tanto das questões dos outros, como se cobrando demais em relação às suas próprias questões, de se colocar muitas demandas, muitas tarefas, querer que tudo saia muito perfeito, seja lá o que perfeição seja, né? Porque é muito subjetivo aqui. Então, existem algumas armadilhas virginianas que todo virginiano acaba caindo, que é o perfeccionismo, o criticismo, esse excesso, né, de querer fazer e acabar sobrecarregando. Então, você pode estar à beira de um momento em que você chega no seu limite. E que esse momento, esse movimento até esse momento, se ele ainda não chegou, não seja tão destrutivo, mas seja um novo início para você. A vida está te convidando a soltar os pesos, os fardos, para você viver mais leve, para que você não dê tanta importância para o que não tem importância. Então, em 2025, eu digo para você, diminua os pesos, diminua as suas cargas, diminua as suas demandas. É preciso soltar um pouco, é preciso ter um ano mais leve, é preciso ter um ano com menos expectativas, com menos coisas para fazer, tá? Se possível, claro, mas eu diria muito num sentido mental. Não é nem, eu tenho uma vida movimentada e agitada, é dentro da minha mente, como é que eu me sinto? Existe, né, esse peso para tudo que eu faço? Eu consigo transitar pela vida de uma maneira mais leve? Então, 2025 pede que você aprenda a viver de uma maneira mais leve, para que você não sucumba. Caso contrário, pode ser um ano em que você acaba chegando no seu limite, até mesmo com um burnout. Então aqui eu diria para você repensar e ter muito cuidado quando você for definir o que você quer ou o que você vai fazer em 2025, porque pode ser que você esteja exagerando aí, né? Nesses pesos que você carrega, nessas demandas que você se coloca, e que seja um ano em que você
faz o movimento contrário, que é sair dessas águas turbulentas, que é repensar a sua vida, repensar a sua rotina e perceber que ela pode ser muito mais leve do que ela é atualmente. Como a gente tem o eixo dos eclipses acontecendo em Virgem e Peixes, pode também ter a ver, tá? Porque tá pegando o seu sol aí, que é a sua vitalidade, então pode ser sim um momento de mais cansaço, tá? É preciso descansar, é preciso diminuir o ritmo, principalmente ali em março e setembro, onde os eclipses vão acontecer, e pela numerologia da carta, o mês de junho também, que inclusive é o mês de Gêmeos, que faz quadratura com o seu Sol. Então, março, junho e setembro são os meses para você ter mais atenção. Inclusive, se você quer saber essa parte astrológica, eu convido você a participar do meu workshop que eu vou fazer dia 14 de dezembro. Se você estiver assistindo antes, você consegue participar ao vivo ainda. Se for depois, é só me mandar uma mensagem aqui que eu passo para você a gravação, tá? Por um valor bem acessível. E lá eu vou falar um pouco mais dessa questão dos eclipses e isso pode ajudar você a se preparar melhor para o ano de 2025. E é isso, virginianos, eu espero de verdade que você consiga ter um ano leve, ter um ano tranquilo, com menos demandas e que você perceba que não é o seu fazer que vai definir o seu valor. O seu valor ele está muito relacionado ao seu ser e é ele que você precisa resgatar em 2025, tá bom? Librianos, em 2025, vocês saíram com uma das melhores cartas desse oráculo, que é a carta da abundância. Olha que incrível! Que bênção na vida aí dos librianos pensar que em 2025 vai haver abundância em todos os sentidos, tá? Que não é só material, mas sim, pode falar de uma melhora financeira, de uma melhora material, mas aqui é abundância em todos os sentidos. Abundância de bons momentos, abundância de relacionamentos agradáveis, abundância de experiências para a gente viver em 2025. Então, eu quero que você tenha muita consciência que é como se em 2025 uma nuvem de abundância pairasse sobre você e que você parasse de usar guarda-chuva para se proteger dessa chuva de abundância, que você se abrisse para ela, que você de fato conscientemente se conectasse mais à abundância. Eu quero que no dia a dia você perceba esses pequenos momentos de abundância na sua vida, e pequenos mesmo, só de você acordar numa cama quentinha, de você ir para o banheiro e ter água encanada, de você ligar seu celular e ter internet para você usar, isso já representa muita abundância na sua vida. E a gente só acha que a abundância é 1 milhão na conta, e isso bloqueia ainda mais a abundância, porque é como se a gente dissesse, se não for assim eu não sou abundante, e a gente não percebe que existe ar infinito para a gente respirar, que existem possibilidades da gente conquistar coisas. A gente não está amarrado numa cama, a gente é livre para criar mais abundância, de criar formas para que a abundância chegue na nossa vida, e a gente fica bloqueando. Então a abundância, ela não escolhe, aqui eu vou, aqui eu não vou, somos nós que bloqueamos. Ela é uma chuva constante, e em 2025 ela vai cair mais na cabeça dos librianos, mas ela está disponível para todos, e se a gente se abre para ela, ela vem muito mais fácil do que ficar bloqueando o tempo todo, sabe? Então, librianos, em 2025, se abram para a abundância, aceitem a abundância e tenham essa consciência dos momentos abundantes da sua vida. Pratique muito a gratidão pelo que você já tem, pelo que você já experiencia, não só como questões materiais, mas de experiências mesmo, de relacionamentos, e pode ter certeza que a abundância ela vai vir cada vez mais para a sua vida. No tarot tradicional, ela está relacionada ao Rei de Ouros, então uma carta bem material, tá? É uma carta de concretude. E ela fala, assim, de um movimento de construção, de um movimento mais material, mais prático. Então, sim, é um ano que
se você quiser mais abundância material, foca em construí-la, foca em criar um trabalho que esteja alinhado com isso, ou enfim, a maneira que vier. Às vezes não é só, preciso empreender, mas às vezes a sua energia de conexão com a abundância vai fazer com que você atraia um emprego melhor, por exemplo. Então sim, foque na abundância material, mas não esqueça outras formas tão especiais quanto que a vida nos presenteia com abundância diariamente, tá bom? Desejo que 2025 seja um ano maravilhoso para você e que essa abundância se faça presente na sua vida e nas pessoas que estão ao seu redor. Escorpianos, chegamos até vocês e em 2025 você saiu com a carta receptividade. E essa é uma carta muito alinhada com a energia da água, que é o mesmo elemento do seu signo. Então, sim, fala de um movimento de maior conexão com as nossas emoções. Então, você realmente avaliar o que se alimenta aí dentro na maior parte do tempo. Pensa comigo, se a gente olhar para o nosso mundo interior e pensá-lo como um imã de coisas externas, o que você tem aí dentro e o que isso está atraindo que você vê fora. Então, se você está alimentando mágoa, dor, raiva, ciúmes, enfim, qualquer outra emoção aqui que a gente sabe que não nos faz bem, você vai acabar criando esse imã. É que assim, nada é tão absoluto, tá? Não é que a pessoa só vibra isso e não vibra nada bom, ou ela só vibra coisas boas e não vibra nada disso. Não existe esse absolutismo todo, tá? Não existe essa coisa escorpiana 8 ou 80, ou é ou não é. Não, a gente tá o tempo todo misturando, tá tudo misturado aqui dentro. Mas eu quero que você observe o que prevalece e que em 2025 você consiga curar essas coisas tão profundas que você guarda, porque você é uma pessoa que sente tudo muito profundamente, e que você consiga lidar com essas coisas com mais facilidade, liberá-las, para que possa abrir espaço para coisas boas entrarem. Porque quando você começar a se conectar com boas emoções, pode ter certeza que coisas positivas vão começar a acontecer com mais frequência como consequência. Então, é um ano que pede claramente para você se abrir, para você ser receptivo para as energias que estão ao seu redor, mas claro, lembrando que a gente é um imã. Então, aqui, essa receptividade, ela tem que ser positiva, ela tem que ser uma receptividade para coisas boas. E como que eu vou fazer isso? Vibrando na raiva, no medo? Não tem como, não tem liga, não tá na mesma frequência. Se eu tô aqui embaixo, uma coisa boa nunca vai me encontrar, ela não me vê. A gente não tá na mesma faixa de frequência. Então é preciso sim ser receptivo, mas no sentido de se abrir para a vida e curar essas mágoas tão incrustadas no seu inconsciente. Então é um ano que pede trabalho interno. É um ano que vai pedir para você olhar para isso, que vai pedir para você se abrir para coisas boas, porque você merece vivê-las, mas você não consegue enquanto você não soltar esse peso, essa dor que você carrega emocionalmente. Mas, de uma maneira geral, se abra mais para a vida, se torne receptivo às coisas, não seja tão desconfiado, não seja tão fechado para a vida, porque você pode se surpreender com as coisas boas que podem chegar até você. Para o tarô tradicional, a gente está falando aqui da energia da Rainha de Copas. E essa é uma carta muito positiva, muito alinhada com as nossas emoções, com a nossa intuição. Então, o que é a intuição? Nada mais é do que uma anteninha parabólica, sutil, né, emocional, em que a gente fica antenado nas energias ao nosso redor. Então, se conecte mais com a sua intuição, deixe ela te guiar em 2025. Pode ser que uma figura feminina também tenha bastante importância na sua vida e venha te ajudar a trabalhar essas questões, ou, pelo contrário, ela vem para cutucar essas feridas, ou uma figura feminina externa, mas eu diria que em 2025 seria muito importante
para os escorpianos lidar com as questões maternas, se houver alguma mal resolvida ainda, porque é ali que reside um pouco a raiz de tudo que está na sua vida que é desconfortável, tá? Porque a gente tende a projetar nossas feridas em situações externas, mas no fundo a nossa base emocional, ela começou muito na nossa relação com a nossa mãe. Então, se ela teve ali alguns enroscos, a gente acaba carregando isso para a vida e projetando nas outras pessoas. Então, mesmo que surja às vezes um conflito, alguma questão com uma outra mulher, né, que venha em uma figura externa, de amizade, de trabalho, enfim, qualquer tipo de relação, ela pode estar espelhando uma questão relacionada à mãe. Então, aqui é uma chave muito importante para você, escorpiano, em 2025. Mas eu espero de verdade que, apesar disso tudo, apesar dessas questões tão profundas, mas ao mesmo tempo importantes para você, para essa etapa da sua jornada, que você consiga ter um ano, sim, muito positivo e muito conectado com a sua intuição, que é tão forte. Começa a usar ela com mais consciência, para você perceber como você vai criar coisas lindas na sua vida. Sagitarianos, chegamos na sua vez. Em 2025, você saiu com a carta Projeções. E essa é uma carta bem autoexplicativa, né? Ela fala do 7 de copas para o tarô tradicional e ela traz muito essa dinâmica da gente projetar no outro as nossas questões mal resolvidas. Então, em 2025, vai ser muito importante você colocar foco nas suas relações e você ter muita clareza de como é a dinâmica ali. Como que tá sendo essa dinâmica? Você tá vendo de verdade quem é a pessoa diante de você? Ou você tá projetando alguma coisa nela que você não consegue ver em você mesmo ou você mesma? Ou que você tem mal resolvido com alguma figura importante da sua vida e você projeta essa figura nessa outra pessoa? Então, essas máscaras, né, elas ficam muito evidentes e pode, inclusive, ter alguma questão de máscaras caindo, tá? Então as suas relações ali, elas vão ser o grande palco do seu ano e pode ter sim alguma relação que vai se mostrar diferente do que você acha que ela é, sabe? Então, lembra que se houver qualquer tipo de desilusão é porque antes você se iludiu, é porque a vida ela só tá te mostrando a verdade que você não conseguiu enxergar antes por conta das suas projeções. Para o tarô tradicional, a carta do 7 de copas, ela já tem uma leitura um pouco mais relacionada assim, a muitas opções, a gente se sentir perdido diante de muitas escolhas ali para fazer. E querendo ou não, são questões que mexem emocionalmente com você, porque aqui a gente está falando de uma carta do elemento água, então tem sim uma dinâmica mais emocional. Eu sugiro muito que você faça terapia para tentar se entender e entender melhor as pessoas ao seu redor e também sair um pouco desse mecanismo de projeção que você pode estar bastante envolvido aí, e em 2025 isso pode ficar mais claro. Inclusive, para todos os outros signos que tiraram cartas de água, seria muito interessante focar em terapia para ajudar você a lidar com essas questões mais emocionais que surgirem durante o ano de 2025. Lembra que o elemento da carta, né, tirando quem tirou os signos, né, que tiraram o arcano maior, que daí não tem elemento, mas os outros eles têm um pouco dessa dinâmica. O elemento fogo, ele fala muito da nossa identidade, de como a gente age, de como a gente é, tá? Então algo mais intrínseco. O elemento terra, ele é mais concreto, ele é mais prático. O elemento ar, que foi, acho que só Virgem que saiu com o elemento ar, ele é mais mental, então leva a pessoa a ficar muito presa nos pensamentos. E o elemento água, ele vai para o emocional, então seria interessante trabalhar aí essa questão mais terapêutica para poder ter clareza
em relação ao que realmente sente e entender como isso é projetado na vida que você vive, seja nas suas relações, seja em situações ali que parecem não ter relação com os seus sentimentos, mas no fundo é um imã que a gente acaba projetando fora. Em relação à data, como aqui saiu a carta número 7, o mês de julho pode ser um mês bem importante para todos os sagitarianos. Então aqui é importante observar, marcar ali, prestar mais atenção, porque o mês de julho tende a ter essa nuance. E se a gente pensar astrologicamente, o mês de julho ele tem uma temática canceriana, então uma questão familiar ali que ativa essas projeções, e um pedaço do mês também tem uma temática leonina que é interna, que é o eu. Então perceber essa dinâmica, tá? Sua dentro do seu sistema familiar, né? O eu ali sendo moldado, estruturado pela dinâmica emocional, principalmente dentro daquela família da qual você faz parte. Então aqui já tem uma dica muito importante para você, tanto em relação ao tempo quanto a alguma situação que pode acontecer aí e que tem essa representação dessas energias. Eu desejo de verdade que você tenha um ano incrível e que você encontre cada vez mais quem você é de verdade, para que você não precise projetar nos outros aquilo que você não consegue perceber e admitir, trabalhar, aceitar em si mesmo. Capricornianos, em 2025 vocês saíram com a carta Além da Ilusão. E essa é uma carta bem interessante, né, pro tarô do Osho e também pro tarô tradicional. Aqui você saiu com uma carta do arcano maior, então tende a ser um ano, sim, talvez um pouco mais marcante, mais importante para você, ou que tem uma tônica, assim, de algo que precisa acontecer, né? Porque como se fosse uma coisa mais forte, não é o cotidiano, não é uma coisa ali pequena, que é um arcano menor, mas o arcano maior, ele traz uma força muito grande e você saiu com um deles. E no caso, para o tarô tradicional, aqui a gente está falando da carta do julgamento, que é sim uma carta muito importante que fala de fechamento, que fala de um movimento ali de você reavaliar coisas. Então você está sendo chamado em 2025 a reavaliar alguma área da sua vida, algum assunto que não tá legal, para você se reavaliar, para você se olhar de outra forma, perceber talvez algumas dinâmicas aí que você tem criado para sua vida, ou como você tem vivido, principalmente de 2020 para cá, porque lá em 2020 a gente viveu uma grande conjunção em Capricórnio e você, como capricorniano, tenho certeza que sentiu isso na sua vida. 2020 deve ter sido um ano muito marcante para você, capricorniano especificamente. E de lá para cá, o que aconteceu? Como que a sua vida se desenvolveu? É muito até estranho pensar, né? Já faz 5 anos de 2020. A gente está entrando aí, né, em 5 anos depois de tudo que aconteceu naquela época e tudo que aconteceu na sua vida. Então é um momento, sim, de reavaliação, é um momento, sim, para você perceber onde a sua vida está te levando e se é para lá que você quer ir, tá? E voltando para a energia da carta do tarô Zen do Osho, ela fala claramente para você ir além da ilusão. Então, se existe alguma coisa na sua vida que não está bem resolvida, que você não consegue ver com clareza, que você acha que tem certeza também, mas não é bem assim, ela fala para você, vá além disso. Olhe de um novo ângulo, veja por um outro lado, pondere melhor as coisas e avalie se é isso mesmo. Ela traz essa figura na carta que tem uma borboleta ao redor. E a gente não pode negar a simbologia aqui da borboleta, que fala de transformação.
Então, talvez você esteja em 2025 passando por um processo muito profundo de transformação de quem você era antes para quem você está se tornando. E você está no meio dessa travessia e você precisa tomar consciência que você está atravessando alguma coisa na sua vida, que você está mudando de estado, que talvez você não seja mais o mesmo ou a mesma lá no final do ano, daqui a um ano. Então, que você tenha consciência desse processo e que você passe por ele de uma maneira mais aberta para tudo que a vida está trazendo para você. Então, 2025 pode ser sim um ano em que você percebe que algumas mudanças estruturais profundas precisam acontecer na sua vida. E quanto mais aberto você tiver para isso, mais fácil, mais leve, mais tranquilo vai ser, porque junto com o que parece um problema, surge a solução. Então, se a gente foca muito no problema, às vezes a gente vira as costas para a solução. E aqui, se você abre, se você expande, você consegue ver de cima e você vê o todo. E quando a gente olha o todo, a gente vê o problema, mas a gente consegue ver a solução também. E que ela apareça para você, caso, né, aconteça algo nesse sentido, que ela apareça para você com muita facilidade. Em relação à data, aqui a gente está falando do arcano 20, então o mês 2, que é fevereiro, pode ser um mês bem importante para você, pode ser um mês ali de acontecimentos, de percepções, de ajustes, pode ser um mês assim que já traz esse processo de reavaliação. Primeiro porque você faz aniversário, né, agora, ou final de dezembro ou até 20 de janeiro, porque você é capricorniano. Então já tem essa energia, né? E é interessante porque você faz aniversário com o início do ano. Então você sempre tem essa coisa do novo ciclo para a vida, para o mundo em geral, mas para você, né? Um ano novo pessoal aí, que é o seu aniversário. E a partir de fevereiro pode ser justamente esse momento em que você precisa colocar em prática, em que você precisa movimentar tudo que você decidiu, tudo que você avaliou, tudo que você reajustou ali nesse momento do seu aniversário, desse início de ano. Então, marca bem essas datas e eu espero de verdade que você tenha um ano incrível em 2025, que ele seja um ano realmente marcante na sua vida, mas muito positivo, né? Marcante positivamente, tá bom? Aquarianos, em 2025, vocês saíram com a carta O Bobo, que é o arcano 0 do tarô, né? Pro tarô tradicional é o louco, que é quase a mesma coisa aí, mas é uma carta que traz uma dinâmica muito grande de novos inícios, de se jogar na vida, de começar algo novo, de começar uma nova jornada, uma nova trajetória, de ir sem medo, até nesse sentido explorador, sabe? Essa coisa assim de deixa eu explorar a vida, deixa eu ver o que ela tem para mim. Então é um ano que pode sim trazer novos movimentos, novas situações, experiências na sua vida e pede para você um olhar um pouco mais aberto, curioso, ingênuo, assim como se fosse uma criança que aprendeu a andar e quer explorar tudo que tem ao redor dela. Então essa é uma energia bem forte dessa carta, mas eu tenho que confessar para vocês, aquarianos, que não foi a primeira carta que saiu. E vocês foram o único signo que eu senti de tirar outra carta. Todos os outros, a carta que saiu quando eu tirei foi a que eu falei. Mas no caso de vocês, a carta que tinha saído era moralidade. E como vocês percebem, ela é uma carta assim, um pouco incômoda, né? Ela é uma carta que a palavra não faz muito sentido, moralidade, a imagem dela também é bem feia. E aí eu tirei outra e saiu o bobo. E aí qual foi a minha análise? Daí eu falei, eu até vou trazer a primeira carta, porque aí ela fez sentido. A vida, ela tá falando para você, aquariano, parar de ligar tanto pro que os outros falam, pensam, sabe? Essa coisa assim de querer fazer tudo muito certinho ou se importar com a opinião alheia.
porque isso não combina com vocês. Então, naturalmente, o aquariano ele foi feito para romper, ele foi feito para ser rebelde, ele foi feito para quebrar com o status quo. Só que pode ser, porque assim, as pessoas em geral são assim. O aquariano ele só tem uma facilidade maior de se desprender, ou não. E pode ser que em alguma parte da sua vida, até o aquariano mais descolado e mais, né, desapegado, até ele pode ser que em alguma área ali da vida dele, ele esteja preso nessa armadilha da moralidade, ou seja, de fazer tudo certinho, de fazer conforme nem tanto as regras, né, porque aqui depende que regras para quem. Então essa tentativa de se encaixar na norma, e você não foi feito para ser normal. Então a vida ela tá pedindo para você, Aquário, para se jogar no mundo, para ir sem medo, para parar de querer se encaixar onde você não cabe mais. Então essa carta da moralidade, ela fala muito de ideias, né? Uma coisa bem aquariana, que é o elemento ar, e é uma carta que também fala do elemento ar, ela é a rainha de espadas. Então essa coisa muito mental, essa coisa muito do pensamento, de ideias, né? O que é certo, o que é errado, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, e o quanto isso te engessa. Aqui em relação às suas próprias questões, você pensando a respeito de si mesmo, mas também preso, às vezes, numa armadilha de terceiros, de pessoas que definem o que você deve ser ou fazer, e isso acaba te limitando muito. Então, em 2025, você precisa perceber se você está em algum tipo de dinâmica que envolva essas expectativas alheias ou essa visão de certo e errado para alguém, né? Essa moralidade, né? Essa coisa certinha, eu quero me encaixar, eu quero fazer o certo, e você está deixando de ser você mesmo, você está deixando de explorar a vida, o mundo, por conta desses medos infundados. Então, em 2025, que você tenha coragem para ser quem você é, para se transformar, resgatar esse aquariano que existe aí dentro, que não tem medo do julgamento, porque você veio justamente para romper com isso, você veio justamente para ser quem você é genuinamente, sem ter medo da opinião alheia, para mostrar para as pessoas que é possível sim ser diferente, e não é errado ser diferente, pelo contrário. Mas o que eu percebo, assim, eu vejo muitos aquarianos, assim, como posso dizer, normais, né? Ou seja, encaixados, normalizados, e não é para isso que eles vieram. Na verdade, todo aquariano tem a missão de romper com alguma coisa em algum momento, se libertar, né? Essa energia da liberdade. Então, do que você está precisando se libertar em 2025? Começa a refletir sobre isso, e eu espero que você tenha um ano incrível. Em relação às datas, não tem número, tá? Então, tanto a energia do bobo, que é o 0, quanto a rainha de espadas, né, a moralidade, que é uma carta da corte, então não tem uma data, um mês mais forte, é realmente algo para você refletir e projetar no seu ano todo. Por fim, piscianos, sempre os últimos, né? Mas não menos importantes. Ano que vem, 2025, vocês saíram com a carta A Voz Interior. E essa é uma carta muito linda e que combina muito com os piscianos, porque para o tarô tradicional ela é a carta da sacerdotisa e é um arcano maior. Então aqui você também vai ter um ano mais, eu não diria importante, mas talvez marcante, talvez um ano ali que tenha uma temática mais profunda. Então acho que foram os cancerianos, os capricornianos e os piscianos que saíram com arcanos maiores, que tem uma força justamente maior, que tem uma dinâmica um pouco mais profunda, enquanto as outras cartas elas trazem uma energia mais rápida, mais leve, mais dinâmica, né, do cotidiano ali, ajustes que precisam ser feitos, enquanto os arcanos maiores eles falam de uma questão mais
da vida mesmo, sabe? Então pode ser sim um ano importante e marcante para os piscianos, em que eles precisam de uma vez por todas se conectar com a intuição deles. É muito clara a mensagem, eu não tenho o que dizer. A voz interior, para você se conectar com a sua voz interior, para você se conectar com a sua intuição, para você perceber quão poderosa ela é, e quão longe ela pode te guiar quando você aprender, primeiro, a diferenciar da voz da mente e você aprender a confiar nela e você fazer o que ela tá te dizendo. Eu sei que parece fácil, mas não é tanto. Só que todos nós temos, né, em maior ou menor grau, essa intuição dentro da gente. E quando eu falo justamente que o primeiro passo é separar, né, a voz da mente da intuição, é porque sem isso a gente nunca vai conseguir definir qual é a voz da minha intuição, porque a gente tem muitos pensamentos durante o dia, ou até mesmo outro tipo de percepção, nem sempre a intuição ela vem da mente, né? Na verdade, ela vem do coração, ela vem de uma percepção mais profunda, mas a gente precisa aprender a diferenciar quando é a minha intuição, quando é a minha mente. E eu tenho um vídeo em que eu falo sobre isso, então eu vou deixar aqui embaixo. Na verdade, eu acho que eu tenho 2 vídeos que eu falo sobre isso, e eu tenho uma meditação para ativar a voz da intuição. Então, para você, pisciano, tem esse combo aqui para te ajudar a, em 2025, você se conectar de vez e de verdade com a sua intuição, porque ela realmente quer te trazer informações preciosas e valiosas sobre a sua vida. E eu quero que você se lembre que você não é pisciano à toa, que a sua missão aqui ela vai além da realização física. Enquanto tá todo mundo lá, né, vivendo questões relacionais, materiais, mentais, né, você veio aqui para algo a mais. Você veio aqui para viver de uma maneira espiritualizada. Você veio aqui para viver a vida de uma maneira muito profunda, uma conexão muito forte com o campo que conecta tudo que existe. E você não pode se esquecer disso, porque se você faz isso, você se perde e a vida deixa de fazer sentido. E é aí que muitos piscianos vão buscar vícios, vão buscar fuga da realidade, né? Fugir através de um jogo, através da bebida, através de coisas para tentar preencher esse vazio que nada mais é que a falta de conexão com o mundo espiritual. Porque a gente tem essa facilidade. Quando eu falo a gente, é porque eu sou pisciana e eu me incluo aqui. Então, ano que vem, se conectar com a sua intuição é a coisa mais importante para você. Não importa o que vai acontecer além disso, mas tudo o que acontecer vai estar diretamente relacionado a isso. E em relação ao mês, é uma carta número 2, então fevereiro já é um mês ali que traz uma dinâmica muito importante para você, talvez querendo dizer assim, comece cedo, não deixe o ano passar e aí eu vou ver o que vai dar, não. Desde o começo do ano ali, já fevereiro, até tem alguns piscianos que fazem aniversário já em fevereiro, eu faço em março, então esse período do ano, ele é um período importante, porque ele vai definir o restante do ano, mas tenta focar em meditação, porque a forma mais fácil de se conectar com a nossa intuição é silenciando a voz da mente, do ego, né? E a gente faz isso quando a gente silencia. Então, que você consiga encontrar essa conexão com a sua voz interior e que ela direcione o seu ano da melhor forma. Eu acho que nada do que eu fale aqui seria tão eficaz quanto você ouvir a sua própria voz interior dizendo qual é o melhor caminho para você. Então, eu desejo que 2025 seja um ano maravilhoso para você, que você tenha essa conexão cada vez mais forte e que ela te guie na sua jornada para que você viva uma vida cada vez mais inspirada. Não contente em tirar uma cartinha para cada signo, e eu espero que vocês tenham acompanhado até aqui, nem que seja vendo só do seu signo, né, e talvez vindo aqui para a parte final para ver o fechamento, mas eu senti
de tirar uma cartinha para todo mundo. Eu falei, tá, e agora para a egrégora do Caminho do Despertar, uma mensagem final. E saiu a carta Apego ao Passado. Essa carta, ela é muito autoexplicativa, então eu acho que ela vale para todos nós, né? Todos dessa egrégora, todo mundo que está assistindo esse vídeo, é para você. E ela fala desse apego que todos temos ao passado e o quanto isso bloqueia a nossa vida. E é um apego emocional, porque aqui a gente está falando do 5 de copas, a gente está falando dessa energia do sentir, do quanto a gente se agarra àquilo que a gente sentiu um dia, seja bom ou não tão bom. E isso governa a nossa vida. Isso faz a gente ficar preso em situações, repetindo padrões, e todo mundo aqui está sendo convidado em 2025 a se desapegar de alguma questão do passado. Não tem como a gente soltar o passado todo, porque ele define a nossa história presente, mas tem como a gente ressignificar a nossa forma de se relacionar com ele. E é isso que a gente precisa fazer. Mudar a minha visão do passado, não é mudar o passado em si, mas como que eu lido com ele, como que eu avalio ele hoje, com o olhar de adulta e o olhar do presente e o olhar de uma pessoa mais consciente. Então é isso que eu tenho para trazer para vocês. E se você quiser meu acompanhamento diário em 2025, eu convido você a conhecer o meu projeto do Guia Astrológico 2025, onde eu tenho mensagens diárias para cada dia mesmo, alinhado ao céu do dia, mensagens semanais, que é o resumo do céu da semana, tem uma introdução à astrologia, tem material complementar através de um QR Code que você pode acessar e imprimir folhas avulsas. Tem muita coisa para quem gosta de astrologia e para quem gosta de organização analógica, que é o meu foco, né? Tirar a gente um pouco dessa onda digital para que a gente possa ter um tempinho ali para se conectar com o que realmente importa pra gente, sem se comparar tanto com o que os outros estão fazendo. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo, se você quiser conhecer esse projeto. Aproveite que tá em promoção, tá com desconto de Natal aqui, para quem quiser ainda adquirir antes do Natal. E é isso. Eu desejo para você um 2025 maravilhoso. A gente segue juntos e juntas aqui. Ainda não sei bem como, estou revendo aqui o meu trabalho nas plataformas digitais, mas eu vou atualizando vocês aí conforme eu for decidindo, né, o que eu vou fazer, o que eu vou manter e o que não faz mais sentido dentro da próxima etapa do meu trabalho que eu quero desenvolver. Se fez sentido, deixa para mim aqui embaixo, por favor. Qual que é seu signo, o seu ascendente, o seu sol, o que bateu, o que você sentiu quando você ouviu, o que você espera para 2025. Conta para mim aqui embaixo, conversa comigo, eu vou adorar receber o seu comentário. E se você ainda não é inscrito no meu canal, não se esquece de se inscrever, de me apoiar de alguma forma, deixando o seu like e compartilhar com as pessoas aí que você conhece, que sabe que gostam de astrologia. Lembrando que eu vou deixar aqui embaixo nos comentários a minutagem, quer dizer, a pessoa pode clicar só no signo dela para ouvir a energia pro ano que vem, tá bom? Beijo enorme e até mais. Tchau, tchau.